né? Porque ao lado dessa colonização, né, ou seja, que os portugueses trouxeram para cá uma religião, trouxeram para cá uma forma de construir cidades, trouxeram para cá tecnologias, né, como, enfim, a construção de engenhos, né, a ferreiro, trouxeram animais que aqui não havia, trouxeram cavalos e por aí vai. Essa colonização, ela não pode ser feita sem essa outra, que é a colonização linguística. Quer dizer, não há como você colonizar sem língua. Né? Por quê? Porque a nação portuguesa é constituída nesse imbricamento história e língua, que a gente já viu ali mais adiante, né? Que eu trouxe para vocês como conceito. Né? Bom, então a colonização linguística, né, ela vai ser responsável, né, por uma série de questões importantes, né, que a gente vai ver. Deixa eu ler aqui mais um pouquinho. Eu não quero ficar lendo o tempo todo para não cansar, né, mas eu vou ler mais um pouquinho aqui, porque eu acho que às vezes a gente fala melhor o que a gente escreveu, né? Então, por colonização linguística, compreendemos o resultado de um acontecimento linguístico na trajetória de nações e povos com línguas e memórias linguísticas diferenciadas e sem contato anterior. Trata-se de um processo histórico de confronto entre línguas com memórias, histórias e políticas de sentidos dessemelhantes em condições assimétricas de poder, tais que a língua colonizadora tem condições políticas e jurídicas para se impor e se legitimar relativamente às outras colonizadas. Em outras palavras, a colonização linguística pode ser apreendida como um acontecimento linguístico bastante específico, um desencontro linguístico no qual os sentidos construídos são singularizados em situações enunciativas singulares, situações históricas paulatinamente engendradas que vão dando lugar ao surgimento de uma língua e um sujeito nacional que significa como uma língua de colonização. Então, o que eu estou querendo dizer? Que entre os séculos XVI e até hoje, né, eu acho que a gente pode pensar nos dias de hoje, a língua que a gente fala aqui hoje, isso que a gente chama de língua portuguesa, ela não existe sem essa memória toda que se construiu ao longo desses séculos. Né? Quer dizer, isso que a gente fala hoje é carregado dessa historicidade. Essa historicidade é constitutiva e é uma historicidade de confrontos. Só que esse confronto fica silenciado. Né? A gente lá no segundo grau, mesmo na universidade, muitas vezes a gente não tem acesso a isso. Os efeitos ideológicos de um processo colonizador materializam-se em consonância com o processo de colonização linguística, que supõe, o que é a colonização linguística? Falando de uma outra maneira, supõe a imposição das ideias linguísticas vigentes na metrópole e um ideário colonizador enlaçando língua e nação em um projeto único. E aí vem aqui o que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, colonização linguística é da ordem de um acontecimento, né? Um acontecimento como algo que produz uma ruptura, é algo que traz uma atualidade e ao mesmo tempo encontra uma memória, então é um acontecimento, né? Produz modificações em sistemas linguísticos que vinham se constituindo em separado e ainda provoca reorganizações no funcionamento linguístico das línguas e rupturas em processos semânticos estabilizados. Então, a colonização linguística, ela resulta desse processo histórico, né, do encontro entre pelo menos dois imaginários linguísticos constitutivos de povos culturalmente distintos, línguas com memórias, histórias e políticas de sentidos desiguais. Tá? Eu tinha falado anteriormente. Então, essa língua portuguesa que atravessa o Atlântico, ela atravessa e, ao mesmo tempo, junto com ela, vem um olhar eurocêntrico sobre os índios. E, portanto, é um olhar eurocêntrico sobre
essas línguas indígenas faladas aqui também. Tá? Tão importante quanto a imposição da língua de colonização é o aprendizado das línguas desconhecidas. Então, os portugueses, a gente vai ver daqui a pouquinho, eles vão aprendendo, né? Esse é um projeto principalmente dos jesuítas, né? Eles aprendem a língua, né? Como forma de evangelizar, né? É uma maneira de catequizar, né? Aqueles povos bárbaros, né? Aqueles povos que no olhar do europeu do século XVI eram povos que não tinham uma religião católica e, portanto, eram considerados povos bárbaros. Tá? E a colonização linguística supõe o estabelecimento de políticas linguísticas explícitas, né, como caminho para manter e impor a comunicação com base na língua de comunicação, na língua de colonização. Tá? Então, a colonização linguística ela tem essa função também, né, de dominar essa língua desconhecida como forma de melhor impor a própria língua do colonizador. Claro que isso não se dá sem reações, né? Então, a gente vai ter, né, resistências, né? Quer dizer, há maneiras de resistir a essa imposição. Eu não vou ler isso aqui para vocês, porque senão a gente vai, enfim, entrar por outros assuntos, mas só para vocês não esquecerem disso, quer dizer, essa imposição, ela não existe sem resistência. Tá? Não existe imposição de forma nenhuma sem que não haja algum processo de resistência. A resistência ela é inerente, ela é constitutiva. Então, a gente está sempre resistindo às imposições que vêm para a gente. Tá? Ora, essa colonização linguística, então, ela vai se dar também junto com ela, que eu tinha dito, né? Vem políticas de colonização linguística. Tá? Então, essas três formas de política linguística, né, política de línguas, que vem junto com a colonização linguística, na verdade, isso aqui, essa maneira de falar sobre política linguística é da Emily Orlandi também, né? E ela vai falar, né, que o que tem em jogo numa política linguística? Você, de alguma maneira, legislar, né, de forma a priorizar uma determinada língua, ou uma determinada maneira de se falar ou de se usar aquela língua. Essas três posições que a Emily vai mostrar, que podem acontecer de maneiras diferenciadas e isoladas, me parece que as três aparecem num momento de colonização linguística. Então, a ideia da unidade como valor, que é a unidade, uma língua só, na metrópole e na colônia. A ideia da dominação como valor, ou seja, a dominação da língua portuguesa frente às línguas indígenas, né? E a ideia da diversidade como valor, ou seja, seja como for, a diversidade, né? Ou seja, a variedade de línguas, ela até é importante para você afirmar a supremacia da língua do colonizador. Tá? Então, esses três aspectos de política de línguas, né? São três aspectos que perpassam, né, esse processo da colonização linguística. Os efeitos decorrentes, então, desse processo de colonização linguística não são sempre os mesmos, nem são previsíveis. Se a gente pensa no espanhol nas Américas, no inglês nos Estados Unidos, a gente vai ver que essa imposição da língua do colonizador se dá de maneiras diferenciadas. Mas sempre tem